Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos ter mais uma aula sobre outra nova letra, né? A letra que nós vamos estudar hoje é a letra Mem. É a letra cujo valor numérico é 40. Então, vamos que vamos. Essa letra representa a letra M, né? Inclusive o nome dela é Mem, letra M. E essa letra, ela também tem como ela é escrita no início de uma palavra, no meio, e também tem como ela é escrita no final de uma palavra. E hoje nós vamos estudar esta letrinha. Vamos recapitular que nós estamos agora estudando as dezenas, e esta é praticamente a quarta letra da dezena. A letra 10, nós estudamos que é a letra Yud, aquela pequenininha, falamos que representa o lado espiritual. A letra Kaf, a gente falou que o valor numérico é 20, que a gente falou que tá ligado com o quê? Com o poder de transformação, que ela transforma, tá certo? Ela muda a matéria-prima, a gente falou que é utensílio, que é botar a mão na massa. Porque nas dezenas, pessoal, que a gente está estudando as letras agora, de 1 a 9, a gente viu como Deus ele criou a matéria, o livre-arbítrio, o que você faz volta para você. E nas dezenas a gente está vendo na prática como na vida a gente deve seguir uma carreira, né? Como é que a gente altera, como é que a gente busca o que fazer neste mundo físico. Então, primeira coisa, a gente tem que, para se tornar um profissional, então a gente tem que começar a trabalhar com a matéria-prima que Deus simplesmente nos deu através da criação, tá certo? Então, se o cara é um marceneiro, ele vai trabalhar com madeira, se o cara ele é um ferreiro, ele vai trabalhar com ferro, e aí vai, quer dizer, a transformação, a gente está falando já na prática de como que a pessoa ela tem que exercer na vida para ser alguém, tá certo? Então, a primeira coisa, a pessoa ela tem que ter o lado espiritual, a espiritualidade que ele tem que ter dentro de si. Depois a gente falou a transformação, o poder da habilidade de criar utensílios, e o utensílio ele é a transformação da matéria-prima em objeto. Isso a gente falou representa a letra 20. Para a pessoa ela chegar a ser alguma coisa na vida, é necessário e fundamental que ela estude. Então a gente viu que a letra 30, que é a última letra que a gente estudou, que é a letra Lamed, que representa aquele periscópio, lembram? Que é a que a gente estuda, a gente almeja, onde a gente quer chegar, é igual ao estudo da faculdade, igual o professor que está lecionando, que ele também vê a capacidade do aluno, é o aluno que ele está estudando, onde ele aprende o que ele quer ser realmente da vida, tá certo? Tudo isso aí no preparo para você, então, começar agora ir ao seu objetivo. E a letra que conduz, e a letra que leva a pessoa, que movimenta a pessoa ir em busca daquilo que ele estudou, a letra da passagem é a letra da transição. Esta é a letra que nós vamos estudar agora, que é a letra Mem, ok? Então, nós vamos para a nossa tabela, vamos que é a letra M, cujo valor numérico é 40, eu vou mostrar para vocês essa letrinha, e vamos para o conteúdo dela. Ok, pessoal, olha só, aqui nós estamos com a letra Mem, deixa eu melhorar aqui as coisas para a gente, tá certo? Aqui a letra Mem, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, essa é a letra Mem. Vou melhorar aqui a tela, para ficar um pouquinho melhor, para vocês conseguirem visualizar legal. Essa é a letra cujo valor numérico é 40. Veja, tem esta letra no quadrado de cima, como ela consta no início de uma palavra, ou no meio da palavra, a letra M, cujo valor numérico é 40, que a gente está falando, tá? E tem ela como ela consta no fim de uma letra, no fim de uma palavra, perdão, ela se escreve dessa maneira, que é o mem final, ok? Vocês estão vendo? Então aqui a gente está recapitulando as letras que nós já estudamos até agora. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud. Em cima está as unidades com a última dezena, tá certo? E embaixo está o Lamed que a gente já estudou. Aliás, eu mudei aqui a ordem. Primeiro é 20, que está errado, ainda bem que eu vi. Então esta letra Kaf é 20 final, Lamed, e depois vem essa letra Mem, que é essa letra que a gente está estudando agora, cujo valor numérico é 40. Vamos falar um pouquinho sobre essa letra? Então vamos lá.
Esta letra, nós estamos falando, corresponde a uma... quando você terminou o teu estudo e você está por vias de indo àquilo que você buscou, ok? Então a transição, ir em busca, é a letra que conduz, tá certo? É a luz, também é a letra que mostra, por incrível que pareça, a nossa fonte. Nós já vamos aprender o que quer dizer a nossa fonte. Pois a palavra fonte em hebraico vem da palavra, começa com a letra M, que se chama Ma'ayan, que é uma fonte, ou Mekor, Mekor como fonte de vida, fonte da nossa vida, está ligado com essa letra também. Esta letra também está ligado com o conceito de água, pessoal. A água é a nossa origem, então é a nossa fonte, por isso a palavra água em hebraico é chamada de Mayim, Mayim. Nossa origem vem de uma gota, tá certo? Então está ligado com a nossa fonte. A fonte, por exemplo, até as águas nascem de fontes de água, são chamadas fontes de água, que são mananciais de água. Em hebraico, tanto fonte como água começa com essa letra M. Quer dizer que essa letra está ligada com a nossa origem, que é a nossa fonte, está ligado com a água. Agora, veja só, por que a água tem a ver com passagem e transição, senão que é ela que por natureza leva o barco, ela está sempre em movimento, tá certo? As águas estão em movimento, fazendo com que algo se deslize de um lugar para o outro, tá certo? Então essa é a correlação que tem entre essa letra Mem, que nós estamos falando, que é a letra da transição, é a letra da passagem, tá certo? Que você alcança um outro estágio. Acabei de estudar, estou indo trabalhar. Veja que curioso no valor numérico, já que a gente aborda a numerologia, quão importante é. Vocês conhecem aquela expressão, a vida começa aos 40? Por que começa aos 40? Lembra? Essa letra Mem tem o valor numérico de 40. Quando você chega a 40 anos, você tem uma certa maturidade, você já estudou, etc. Então você vê as coisas de uma maneira diferente. O Talmud, tá certo? Que é a lei oral, obra escrita há mais de 1800 anos atrás, já diz isso relacionado também com a ideia do estudo. Antigamente se estudava uma matéria 40, durante 40 vezes para a pessoa ela lembrar. Está ligado com a lembrança de um estudo. Depois que você realmente matutou 40 vezes, você consegue gravar. Não somente isso, há uma expressão também do Talmud curiosa que diz que um aluno só vai captar a ideia do seu mestre depois de 40 anos. E a ideia do 40 é a transição e a mudança. E a gente, realmente, existe essa expressão que a vida começa após os 40, quer dizer, depois que a pessoa alcança 40 anos, então ela já está, diferente. Vamos dizer assim, ela já está num outro estágio da vida, ela já vê a vida de uma outra maneira. Então, a gente encontra na Bíblia, por incrível que pareça, toda transição grave, severa, que ocorreu, o 40 está presente. Vejamos, por exemplo, na época de Noé, quando Noé teve o dilúvio, está escrito que as chuvas caíram por 40 dias e 40 noites. Moisés, quando ele ficou no Monte Sinai para poder receber a Torá, ele ficou lá 40 dias. O povo de Israel, para poder chegar, atravessar o deserto do Sinai, eles tiveram que ficar 40 anos. Veja, o próprio Moisés, ele viveu 3 períodos de 40. Ele viveu 120 anos redondo, 3 períodos de 40. Assim também dizem sobre Rabi Akiva, um grande mestre da época do Talmud, que presenciou a destruição do segundo templo, que viveu há 2000 anos atrás. Rabi Akiva, ele viveu 120 anos, e os nossos sábios falam que ele viveu 40. 40 anos ele era leigo, 40 anos ele estudou, 40 anos ele lecionou. O 40 mostra a transição, tá certo? Mostra que você está indo de um estágio para o outro estágio. Então, isso é fantástico, né? Quer dizer, é a letra que realmente a pessoa ela está agora indo buscar, ela está indo por vias dela, está realmente saindo da casa de ensino e ela está indo ao trabalho, ela está mudando de estilo de vida. Então é uma transição. Por isso está ligado também com a água. Assim como a água navega, quer dizer, todo barco navega através das águas que conduzem, então a mesma coisa também é assim. Com a água também, pessoal, a gente vê uma coisa fantástica, além de ser fonte de mananciais, etc. A água, ela também
transmuta, ela também muda a pessoa, ela refresca. A água faz com que uma pessoa cansada, revitaliza uma pessoa que está cansada, quando ela toma um banho, sabe, quando tem um refresco, tá certo? A água tem esse poder. A água também tem um poder em termos espirituais, quando a gente diz que transfere, faz com que a pessoa que se encontra em estado de impureza, uma vez que ele faz uma imersão em águas, então águas de fonte, águas de chuva, águas de Deus, águas que vieram natural, de uma maneira natural, o que nós chamamos também de banho ritual, que aliás começa também com esta mesma letrinha, com a letra M em hebraico, com a letra Mem, que é chamado de mikve. Ul mikve amayim karayamim. Quer dizer, a Torá fala mikve amayim. Todo reservatório de água é chamado de água natural, é chamado de mikve. Também começa com essa letra Mem, com essa letra 40 que a gente está estudando, porque ela transforma a impureza para a pureza. A água tem esse poder, tá certo? E curioso que a quantidade de águas que tem que ter neste reservatório também é 40 CA. CA é uma quantidade, é um volume que se usava na época do Talmud, e a quantidade é 40. Quer dizer, 40 realmente mostra, então, essa transição. Mostra que a pessoa ela pode se tornar, limpa a pessoa e purifica a pessoa, tá certo? Por isso a Torá está ligada com 40. Por isso que no deserto, por isso que no Sinai, quando Moisés ele foi receber a Torá, e a Torá iria transformar aquele povo escolhido, escravizado no Egito, que saiu para poder receber uma nova lei, que até então nenhuma nação tinha, que Moisés recebeu no Sinai, e iria transformar o povo, era necessário 40 dias que Moisés ficasse no Monte Sinai, porque 40 transforma, tá certo? Agora vamos visualizar mais uma coisa aqui, uma coisa bonita. Lembra que nós falamos nas nossas aulas que cada letra é uma letra composta, tá certo? As letras elas são compostas. Então, quando eu digo letra composta, significa que as letras como são escritas nesses artigos sagrados, como a mezuzá, ou o tefilin, ou o próprio Sefer Torah, são letras que é uma composição de demais letras. Vejamos na telinha quem pode identificar quais são as letras que compõem a letra Mem. Veja só, então vamos lá, letra Mem. Vocês estão vendo que a letra Mem é curioso, se você olha assim, a grosso modo, quem arrisca. Então, olha só, essa parte da letra Mem, essa parte da direita que eu estou fazendo assim o sinal com o mouse, essa parte é igual à letra Kaf, tá certo? Que é igual a esta letrinha aqui, tá certo? Então, esta parte é igual à letra Kaf. E esta parte daqui, que é do lado esquerdo, é igual à letra Vav, tá certo? Curioso. Quanto vale Kaf mesmo? Kaf vale 20. Quanto vale Vav mesmo? Vav vale 6. Dá o total de 26. Quem lembra o que representa 26? Estudamos diversas vezes. 26 é a soma das letras que compõem o nome divino tetragrama. O tetragrama é o nome de Deus composto de 4 letras. A sua somatória dá 26. Quer dizer que 26 mostra o bendito seja ele o supremo, tá? O onipotente, tá certo? O ilimitado representa o nome sagrado do bom Deus. Aliás, a gente falou, lembra que 2 mais 6 também, que dá o total de 26, dá o total de 8. E nós falamos que 8, quando a gente estudou a letra Het, que representa vida e livre-arbítrio, voltem lá, quem ainda não assistiu essa aula, nós falamos que a letra 8 representa o infinito. Que a letra 8 representa o infinito, porque na verdade o 26, que é o tetragrama, que é o nome de Deus, composto de 4 letras cuja soma dá 26, somando as unidades, 2 mais 6 dá 8, representa o infinito. Algo que realmente Deus ele é, assim como a nossa vida, que a vida é infinita, tá certo? A alma é um pedaço de Deus e, portanto, nunca morre, é sempre infinito. Assim como ele é infinito, então a vida, o pedaço de vida que ele deu para nós também é infinito. Tá certo? Tá certo? O único que morre é o corpo, mas a alma para sempre vive. Mas isso é uma coisa à parte que a gente falou, a gente explorou, acho que um pouquinho isso na letra, um pouquinho. Aqui eu estou expandindo um pouco mais nessa letra Mem. De qualquer maneira, essa letra Mem, tá certo? Ela mostra a nossa origem, a origem da nossa vida.
Olha só que curioso, ela mostra a origem e ela mostra a transição. Agora, na nossa vida, olhando zoom out, quando você dá um zoom out na vida, nós temos dois tipos de transição. Tem a transição quando a gente nasce para a vida e tem a transição quando a gente sai para outra vida, para uma vida além do corpo, tá certo? Quem é a representante que gera a nossa vida? Ou seja, que é responsável pela estrutura do nosso corpo ao ponto de nos tornarmos algo independente, além de quem é a responsável pela nossa formação é a mãe, tá certo? A mãe é a responsável pela nossa transformação. Quanto tempo leva para um feto ser chamado de feto? Por incrível que pareça, 40 dias. Quando uma mulher gestante ela tem 40 dias de gravidez, é chamada uma mulher grávida. Quer dizer, há 40 dias o feto ele se forma, e no 41º dia da formação, esta mulher já é designada e já é chamada de mãe. Curioso, pessoal, em hebraico a palavra mãe dá 41. Eu vou mostrar isso para vocês já já. A outra transformação que a gente muda é quando a gente perece, quando a gente falece. Aí então a gente tem uma transformação, a gente está saindo desse andar para outro andar, tá certo? Que é uma transição. Como é que fala morto em hebraico ou morte em hebraico? É chamado de met. Também começa com essa letrinha, com essa letra 40. Vejamos na lousa, eu vou mostrar para vocês o que eu quis dizer. Então, nós vimos até agora, vamos acompanhar, a gente viu que ela é fonte, ela conduz, ela ir em busca, passagem, transição. E aqui a gente está aqui. Olha só que curioso. Emet, em hebraico, significa verdade. Sabe o que é a verdade? A verdade é a união de Em. Em significa mãe em hebraico. Agora veja, essas letras que estão em azul. Aleph é 1, Mem é 40, 41. A mãe é chamada de 41, depois que ela tem 40 dias que ela tem a formação do feto, ela já é digna de ser chamada de mãe. E, aliás, quando nós exploramos isso, acho que alguma vez nós falamos também que então alguém está falando ima, na verdade não é ima, ima é mamãe, em significa mãe em hebraico. Quando a gente fala ima, é como se a gente estivesse falando mamãe. Assim também, por exemplo, pai, a gente chama de aba, mas na verdade é papai, porque pai em hebraico é av, é simplesmente as letras aleph e beit. Então, quando a gente tem aqui está escrito não ima, é 41. Esse é o nome da palavra mãe. Tá certo? Porque é 41, porque além de, após 40 dias que a formação do feto no 41º ela se torna mãe, se também a gestação, uma mulher é 41 semanas, etc., e ela se torna mãe por vias de. E, no fim, a gente tem aqui a palavra met. Met significa morte, também é uma outra transição. Tá certo? Então a palavra emet mostra o início da nossa transformação e o fim da nossa transformação. Quer dizer, o fim da nossa transição, né? Vamos dizer assim. Curiosíssimo, né? E está ligado com a gestação, isso que a gente falou. Está ligado com uma mulher grávida, né? Uma mulher que ela está, que ela é chamada de mãe. Por isso que eu coloquei aqui, a água navega, a água refresca. Nós vimos que também isso está ligado que a água, ela leva o barquinho que a gente está falando, isso que a gente viu até agora. A água ela refresca uma pessoa que ela está cansada, ou refresca uma pessoa que ela está exausta, e também do cansaço a água revitaliza. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, da importância da gente entender como que essa letra ela realmente mostra uma certa transformação, tá certo? Quer dizer, não é só a transformação da matéria-prima para um objeto, que isso a gente falou que está ligado com a letra 20, mas nós estamos falando aqui uma transição, uma mudança de estágio, sabe? Você está mudando de pureza para impureza, do cansaço para revitalizado. Você está entendendo? De repente você não existiu, agora você existiu, está indo em um lugar, você está saindo para um lugar, tá certo? Isso representa a letra M no nome da pessoa. Tá certo? 40, transformação, tá certo? Isso é impressionante, tá certo? Ela limpa, ela purifica, que a gente falou, quer dizer, do impuro para o puro, é uma transformação também, é uma transição. Antes você estava assim, agora você está assado. A gente falou que Torá é comparado à água também. Outra ligação que a Torá ela é comparado à água, pessoal, por que a Torá ela é comparado à água? Assim como as águas
vêm do cume da montanha e descem sempre água, a gente sabe. Todo aquele que é construtor, todo aquele que é engenheiro sabe que problema com vazamento, meu Deus do céu, a água flui mesmo. E ela vê a água abaixo, a gente sabe que a água, ela sai de um lugar e vai para outro. A gente sabe que a água não é estática, a água está em movimento, ela sempre vai descer e vai para onde ela tem que ir. E vazamento todo mundo sabe o que é. E a mesma coisa aconteceu com o conhecimento divino. Uma vez que entendemos que a Torá como um todo representa, vem da palavra orientação. A palavra Torá, a palavra Torá vem da palavra Horá, em hebraico significa orientação. E a orientação da Torá representa o conhecimento divino. O conhecimento divino estava lá em cima e desceu dos mundos acima e veio aqui para baixo. Então, a analogia que os sábios falam que a Torá é comparado à água. Assim como a água desce do cume da montanha, chega até o nível mais baixo, assim a Torá saiu lá dos céus, lá de cima, que era o conhecimento divino, e foi entregue no Monte Sinai por Moisés e desceu montanha abaixo, que foi entregue para o povo aqui na terra, quer dizer, como as águas que descem de cima para baixo. Então tem essa mudança, a Torá estava em cima e agora ela está embaixo. Então tem essa ligação que a gente tem com a Torá, com a água. E querendo ou não, precisava de 40 dias no Sinai, que a gente falou que é a transição. Também a palavra água em hebraico se escreve com 2 mem, pessoal. Se fala, em hebraico fala maim, maim com M no início e com M no fim, e com a letra Yud no meio. Ai, nem tenho tempo para poder explorar tudo que eu quero falar, é impossível de falar tudo isso que a gente falou. Isso aqui é uma palhinha que a gente tem para poder falar um pouco sobre as letras. Mas se você pega, imagina 2 letras mem e uma letra Yud que tem no meio, então imagina por que a água é chamada de H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, H2O. Então são 2 letras mem e Yud, mas isso deixa para uma outra hora. Mas o que a gente tem que explorar aqui é o seguinte, que as águas realmente elas trazem uma certa uma sensação de mudança, né? Que você saiu de um lugar para o outro, você atravessou o rio, você atravessou os 7 mares, você foi de um lugar para o outro, você foi da pureza para a impureza, você foi do cansaço para a revitalização. Isso tem a ver o lado 40. Agora, nem tudo é beleza, né, pessoal? Até agora a gente está falando um M super no lado positivo, tudo, etc. Porém, essa letra também pode ser uma transição de um lado extremamente negativo. Você pode estar na maior santa paz e você, de repente, vira um transtorno. A letra mem, que é a mudança, você pode mudar, tanto para o bem, como a gente explorou até agora, mais do que metade da aula foi falando do lado positivo dela, mas, ao mesmo tempo, isso pode causar toda mudança na nossa vida. Pode ser para o bem ou para o mal. Então, às vezes, quando acontece um transtorno na nossa vida, a gente está passando a gente está passando agora uma mudança, a gente está passando uma transição, a gente está indo de um estágio para o outro, nem sempre é positivo. E isso, a palavra em hebraico que começa com a letra M, chama mehumá. Mehumá é transtorno, tá certo? É conflito. Quer dizer, quando tem conflito, quer dizer, estava tudo andando certo e agora está tendo uma transição aqui. Por conta de um conflito, está acontecendo uma transição. Tá certo? Ou, por exemplo, confusão em hebraico, mevurá, as coisas estão uma confusão. Confusão em hebraico é uma mudança de estágio, tá certo? Uma mudança Por exemplo, tem uma palavra, por incrível que pareça, em hebraico, cuja a soma de suas letras dá o valor numérico de 40, por exemplo, quando é o roubo. Roubo em hebraico é chamado gezel. E se a gente soma as letras que formam a palavra gezel em hebraico, nós vamos ter exatamente o valor numérico de 40, que é a transição, sem dizer ainda a palavra mencionada acima, mavet, morte, tá certo? Met é morto, mavet é morte, que quer dizer? É uma transição, só que do lado negativo, obviamente, deixar de viver. Então, também é uma transição, também você saiu de um lugar para outro. Em resumo, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, o que a gente está estudando hoje é que esta letra, ela indica mudança. Ela indica que você está saindo de um estágio para o outro. Na prática, na vida, significa você ir atrás daquilo que você até agora se preparou para e você estudou para. Então agora eu vou realmente ir ao encontro de 40. Isso significa o valor numérico 40, isso representa a letra M.
Então, quem tem a letra M no seu nome, quem tem esse valor numérico de 40, tem que saber que ele tem uma capacidade muito grande, certo, de se transformar, de ir atrás, quer dizer, realmente de fazer acontecer. Óbvio, ou para o bem, certo, ou para o outro lado, mas é uma pessoa que ela realmente vai atrás, não é aquela pessoa que fica apenas no estudo, sabe? É aquela pessoa que ela se movimenta, uma pessoa que ela está procurando transformação, uma pessoa que ela está procurando se revigorar, uma pessoa que está querendo se purificar, uma pessoa que está em constante movimento, estou falando físico, em busca dele, ela está realmente numa trajetória, ela está em movimento constante para poder sair do estágio onde ele se encontra para um novo estágio. Isso representa o 40, a transformação dos 40, tá certo? Porque 40 tem essa característica que a gente falou de transição. Veja que curioso, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Lembra que nós já falamos isso no passado? Quando nós falamos a palavra emet, eu vou mostrar de novo na lousa para vocês. Quando a gente fala que emet é a verdade absoluta, emet em hebraico significa verdade. E se escreve com a primeira letra do alfabeto, com a última letra do alfabeto e com a letra mem que a gente está estudando agora. Tá certo? A letra mem que nós estamos estudando agora. Vejamos de novo na lousa. Vamos pegar a palavra emet e vamos observar somente a palavra emet. Então, a palavra aqui que está em azul, ok? Esta palavra que está em azul, ela é a palavra emet em hebraico. Vocês estão vendo, tem a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, tá certo? Que é essa aqui que vale 1. Tem a do meio, que é a que a gente está estudando, e tem a Taf, que é a última letra, ok? Então, esta letra mem é a letra do meio da palavra emet, que significa verdade. Então, a primeira letra do alfabeto, a última letra do alfabeto e a letra mem. Nossos sábios falam que essa letra mem que a gente falou, que é aquela letra que ela está conduzindo de um lugar para o outro, que a gente falou, que é, né, que a pessoa está em transição, os sábios falam uma coisa fantástica. Emet para ser verdade, verdade para ser verdade, tem que ser no início, no meio e no fim. Nossos sábios falam que essa letra aqui é a letra do meio do alfabeto. Será mesmo aquela letra do meio do alfabeto? Será mesmo que esta letra é a letra do meio do alfabeto? Será mesmo? Veja, vamos voltar a recapitular para poder fechar isso com chave de ouro. Quantas letras a gente está estudando no alfabeto? Já cansei de falar para vocês, no bom sentido da palavra, que nós estamos estudando o alfabeto em hebraico, tem 22 letras. Se as letras que compõem o alfabeto em hebraico são 22, qual que é a letra do meio? Faz o cálculo. Você veja, se tem letra do meio, se é par, você já não vai ter letra do meio. Meio significa que você vai ter metade de um lado e metade do outro, tá certo? E aí você tem a letra que é chamada do meio. Mas vamos imaginar que se fosse 22 seria 11, tá certo? Então vamos contar. Quando você vai contar, vamos lá, de 1 a 10, tá certo? A 10 é a Yud, tá certo? Qual que é a 11? É a próxima letra. Qual que é depois de Yud de 10? É 20. Então como que você me fala que de 22 letras, a letra 40 é a do meio? Não faz sentido nenhum. Teria que ser a letra 20. Vocês concordam com o raciocínio? Então vem os sábios falam o seguinte, certo, mas quando você agrega ao número de letras do alfabeto as letras finais, aquelas letras que são escritas no fim de uma palavra de uma maneira diferente, que nós aprendemos que são 5 letras que são escritas de uma maneira diferente. Aí de 22 nós vamos para quanto? De 22 nós vamos para 27. Tá certo? E quando eu tenho 27, qual que é a do meio? Então eu tenho 13 para um lado, 13 para um outro. Tá certo? São 26, vai dar o 26, 13 de um lado, 13 de outro, e a 14ª letra é a letra do meio, tá certo? Vamos visualizar isso para poder fechar? Então vamos lá. Nós estamos falando da letra mem. Aqui está o alfabeto escrito com as 27 letras do alfabeto, com as letras finais. Então vamos lá. Aqui vai de 1 a 10, tá certo? Aqui na primeira fileira vai de 1 a 10. Aqui é a letra I da 10. Aqui é a 11ª letra, 12ª letra, 13ª letra e 14ª letra. Mem está no centro, pessoal. Olha, daqui para trás tem 13 letras, daqui para frente tem 13 letras. A palavra emet em hebraico é com a primeira letra,
a verdade começa com Aleph, Mem no meio do alfabeto e Taf no final do alfabeto. Vocês estão vendo? Porque o Mem é o meio, é aquele que conduz, é aquele que leva. A gente está mudando, tá certo? Agora da uma metade para outra metade. Isto significa transição. Esta é a letra que nós estamos estudando agora, que é a letra do 40, que a vida começa aos 40, que a gente tem essa transição toda. Ok? Então temos que lembrar que quem tem essa letra no seu nome, ele tem esse poder de transição, que ele utiliza isso da melhor maneira possível, de uma maneira mais completa, de uma maneira boa, de uma maneira pura, etc. E não em confusões e nem em conflito, etc. Que também a gente pode mudar para o mal, isso vai depender do livre-arbítrio de cada um. Ok, pessoal? Aqui nós concluímos o estudo de mais uma letrinha do alfabeto, que é a letra Mem, que é a letra M, e se Deus quiser, na quinta-feira, nós vamos chegar na letra Nun, ok? Que é a letra que representa 50. Ficamos por aqui, uma boa tarde, tudo de bom, pessoal, até a próxima. Valeu.